Olá, meu nome é Cícero Washington. Estou aqui para falar um pouquinho de DevOps. Nessa primeira parte, eu vou falar um pouquinho do conceito, do modelo de processo, da cultura. E na segunda parte, eu vou mostrar algumas coisas mais práticas. Vamos começar aqui. Essa é uma breve apresentação, né, quem sou eu profissionalmente, mas eu acho que o mais importante nem é focar nisso. Mas importante é dizer por que que eu estou aqui gravando esse vídeo hoje. Bom, eu passei por uma mudança de carreira. Eu era professor universitário, eu era realizado profissionalmente, eu me sentia bem remunerado, eu lecionava disciplinas interessantíssimas como sistemas distribuídos, gerência de redes, computação em nuvem, sistemas operacionais, entre outras. Mas veio a pandemia e algumas coisas mudaram e eu não me reconhecia mais como professor, não concordava com algumas dessas mudanças e decidi fazer uma mudança de carreira para DevOps. Então, no primeiro semestre de 2021, eu estava dando aula como professor universitário e procurando oportunidades para atuar como DevOps. E no segundo semestre de 2021, eu trabalhei nessa minha primeira oportunidade como DevOps. Essa mudança foi muito boa para mim. Eu, no fim do ano, no fim de 2021, eu era um profissional assim muito requisitado. Eu recebia ofertas de emprego assim recorrentemente, quase todos os dias, algumas ofertas internacionais que eu cheguei a recusar. Eu acho que antes da pandemia, eu não me imaginava tão curto prazo de tempo recebendo uma oferta internacional e recusando muito menos ainda, né? Óbvio que as melhores ofertas não passaram por mim, mas ainda assim, né, o meu inglês não é tão bom, mas ainda assim eram boas ofertas de emprego. Se quando eu comecei a procurar emprego tivesse aparecido uma dessas, eu certamente iria aceitar. Enfim, focando aqui, por que que eu tô aqui hoje? Porque eu consegui fazer uma mudança de carreira muito bem sucedida. E eu acho que todos deveriam conhecer essa área de DevOps, porque eu nunca me senti tão valorizado como profissional da área de TI, até fazer essa mudança de carreira. Eu cheguei a receber ofertas em que o recrutador mandava o valor, ó, a gente tem uma vaga para você, a gente paga X para executar essas funções. Eu dizia, não, não tenho interesse, mesmo sendo um salário maior do que eu já estava ganhando. E aí o recrutador, não, pois então a gente aumenta a oferta. Eu dizia, não tenho interesse, por favor, não insista. E o recrutador insistia e dizia, a gente vai insistir porque é o seu perfil que a gente precisa, é você que a gente quer. Eu já passei por 2 concursos públicos federais, que eu fui aprovado em primeiro lugar, e eu nunca me senti tão valorizado como eu me sinto agora, trabalhando na iniciativa privada como DevOps. Eu acho que essa é uma experiência que todos que têm a possibilidade de passar deveriam experimentar. Enfim, é uma área muito requisitada no mercado, e se você tiver uma inclinação, se você se reconhece executando essas funções, eu acho que você deveria tentar também uma mudança de carreira. Se você não quer uma mudança de carreira, mas é um desenvolvedor, né, entenda o que é DevOps. Veja aqui essa apresentação até o fim, para você entender um pouco melhor, para você tentar absorver um pouco dessas informações, porque é um ambiente muito melhor. Eu falei aqui de ofertas de emprego, mas isso nem se compara a trabalhar em um ambiente de DevOps, onde todo mundo colabora, onde todos estão dispostos a ajudar. Se você é um gerente de projeto, um PO, muitas dessas práticas podem ser adaptadas para o seu time. Enfim, é uma apresentação que serve a boa parte dos profissionais de tecnologia da informação. Dito isso, vamos então agora para os conceitos. Vou começar falando do que é DevOps, que é uma coisa muito difícil de definir, não dá para colocar numa frase só, porque é tudo isso aí que vocês estão vendo, entre outras coisas. É um modelo de processo de software. O que que significa isso? Significa que é um modelo que divide em etapas de desenvolvimento para que você tenha um software de qualidade funcionando, né, a serviço do seu usuário. Essas etapas, elas têm um conjunto de objetivos, né? Elas estão associadas a práticas e ferramentas. Então, é um modelo de processo de software. É também um cargo.
Muitos chamam de analista DevOps ou engenheiro DevOps, como eu gosto de fazer, porque para muitos outros, né, DevOps é uma pessoa. Ah, vocês seguem as práticas DevOps? Sim, tem uma pessoa responsável por isso. Quando na verdade isso não faz nem sentido. Né? DevOps tem que ser um modelo, uma cultura, como está aí no próximo ponto, de todo o time, de toda a empresa até. Cultura por quê? Porque tem vários comportamentos que são necessários para que as coisas funcionem segundo o modelo DevOps. Colaboração, resposta a falhas, entre várias outras coisas que a gente ainda vai falar aqui nessa apresentação. É um conjunto de ferramentas, apesar de que a gente nunca vai poder dizer essas ferramentas aqui todas juntas são DevOps. Mas também a gente não pode dizer que um time trabalha segundo o DevOps sem usar as ferramentas corretas, sem usar os processos corretos. E, portanto, tudo isso junto, entre outras coisas, é o que a gente chama de DevOps. E aqui um ponto que é a minha opinião. DevOps é o próximo passo, né? A gente está dando esse passo agora na evolução da própria engenharia de software. Quando a engenharia de software começou, né, antes da engenharia de software existir, os programadores olhavam para os lados. Na maioria dos casos, o programador era também o responsável pelo hardware, o operador. Ele não fazia os programas para um usuário, ele próprio utilizava esses programas. Ele era o suporte, ele era o gerente, ele era o engenheiro de requisitos, o PO, etc. Né? Era tudo numa pessoa só. E os softwares foram crescendo porque o hardware também cresceu muito rapidamente. E eles perceberam, não dá para uma pessoa só fazer tudo. A gente tem que trabalhar como um time. A gente tem que fazer como na engenharia. Uma pessoa só não constrói um prédio de 10 andares. A gente precisa dividir os papéis para ter um engenheiro, para ter o mestre de obras, para ter o supervisor. O que cada uma dessas pessoas fazem na engenharia civil para a gente adaptar aqui para a nossa realidade. Como é que um engenheiro constrói um prédio de 10 andares? Ele começa desenhando uma planta. Como é que a gente desenha a planta de um software? Como é que a gente sabe se o prédio ele tem algum risco? Ah, eles têm auditorias. Então, vamos importar essas ideias de auditoria, não só da engenharia civil, das outras engenharias, da administração, né, de outras ciências. E isso foi formando a engenharia de software até que a gente chegou num ponto em que a gente tem aplicações que precisam ser entregues muito rapidamente, novas funcionalidades a cada 15 dias, a toda semana. Essas aplicações são usadas por milhares ou milhões de usuários, às vezes ao mesmo tempo. Essas aplicações são sazonais, elas crescem com 1000 requisições por segundo e depois caem para 20 requisições por segundo. Como é que a gente trata desses problemas? E as principais respostas para tudo isso que eu acabei de comentar estão no que a gente chama de DevOps. Então, é o próximo passo da engenharia de software para resolver problemas específicos que a gente vai entender melhor aqui nessa apresentação. Como surgiu o DevOps? A primeira coisa que demandou DevOps é o crescimento das aplicações. E isso aconteceu logo após o desenvolvimento ágil se tornar um padrão. As aplicações cresciam rapidamente, as funcionalidades precisavam chegar logo aos clientes. A gente não pode esperar um ano para que uma funcionalidade seja disponibilizada. A gente tem que entregar ela em uma semana, em 15 dias, em um mês. E o desenvolvimento ágil foi uma resposta muito rápida para isso. Mas o desenvolvimento ágil, ele ele está mais focado em como desenvolver, codificar o software. Mas a gente tem outras etapas. A gente precisa implantar esse software. Então, DevOps, além de tudo que o desenvolvimento ágil prega, ele também se preocupa com essa outra fase do software, do ciclo de vida do software. Então, a gente precisa se preocupar com detalhes além da codificação e da entrega de código com qualidade. DevOps veio para unir desenvolvedores e operadores em um ambiente ágil, e aí está a primeira premissa de DevOps, né? DevOps é desenvolvimento ágil, como a gente já conhecia da engenharia de software antes, para poder atacar esses problemas, para poder resolver o que o mercado precisa. O desenvolvimento de software é sempre baseado em containers. O modelo de entrega dos artefatos de software é sempre o container.
E isso puxa uma outra ideia, que é a ideia de microserviços. Da mesma forma como lá na década de 70 o software começou a crescer e a gente precisou de uma engenharia de software, precisou de especialidades, o software hoje continua crescendo e a gente precisa dividir os times. Cada time pega uma parte do software, de modo que ninguém atrapalhe o trabalho uns dos outros. Uma das formas mais interessantes de fazer essa divisão é microserviços. Microserviços também atacam uma outra coisa. Quando eu preciso escalar um software monolito, né, um software que todo software é um único componente, eu sempre escalo o software inteiro. Vamos imaginar que os softwares, independente de serem monolitos ou microserviços, são disponibilizados como containers. Então, eu criei aqui o meu primeiro software com uma única imagem de 5 gigas de tamanho. Tudo que eu preciso está nessa única imagem. E aí eu rodo essa imagem. Só que eu percebo que o meu software está lento. O que eu faço para escalar horizontalmente? Eu crio uma segunda imagem, executo uma segunda imagem e executo as duas simultaneamente para dividir a carga. Só que eu estou pulando de 5 para 10 gigas de espaço em disco ocupado. Né? O container consumia X, agora os dois containers consomem 2x. Né? Sempre uma progressão aritmética. E se eu dividir esse meu container de 5 gigas em containers menores, né, por exemplo, de 100 megas, cada um com uma função muito pequenininha, cada um faz uma única coisa. Além de conseguir dividir isso, além de conseguir escalar isso individualmente, né, quando eu receber um conjunto de requisições maior e eu perceber que meu software está lento, eu consigo saber qual é o container que está sobrecarregado. Ó, esse aqui não está usando todos os recursos que foram disponibilizados para ele. Já esse outro aqui está tudo 100%. Então a gente escala só ele. A gente não precisa ter duas vezes recurso consumido, duas vezes tamanho da imagem. A gente vai multiplicar só aquele ponto e está sofrendo com a sobrecarga. Além disso, eu consigo dividir os times, né? Esses containers estão relacionados, então entrego para um time. Esses outros aqui estão relacionados com outra coisa, entrega para outro time. Então consigo escalar também as minhas equipes. Então microserviços veio para resolver vários desses problemas que a gente tinha com os softwares ficando cada vez maiores. Utilização de computação em nuvem. Não é uma regra que o DevOps tenha que seguir, né, tenha que utilizar computação em nuvem. Mas a cada dia que passa, eu vejo que é cada vez mais difícil encontrar alguém que adote DevOps e que não use computação em nuvem. Inclusive, ao termo Cloud Native. DevOps geralmente procuram por soluções Cloud Native, para usar um serviço de nuvem como se fosse um componente do software dele. Automação e métricas. Isso aqui é uma coisa importante. Microserviços, como eu citei agora há pouco, não é só uma coisa que veio para resolver problemas. Ele também tem o seu lado ruim. Quando eu tinha um monolito lá, num único container com uma imagem de 5 gigas de tamanho, eu tinha tudo num lugar só. Então, eu monitorava uma coisa só. Agora, eu dividi isso em 100 pedaços. Então, tem que monitorar 100 coisas. Né? Não dá. Imagina você atualizar o software. Eu vou atualizar o software e vou gerar um container. Aí vou atualizar o software e vou gerar 100 containers. Não dá para ser eficiente se você não usar automação. Então, automação é uma premissa importantíssima relacionada a DevOps. E métricas. Não dá para vigiar 100 coisas da mesma forma que eu vigio uma. Então você precisa de métricas, você precisa de alertas, você precisa configurar os recursos de modo que se alguma coisa sair do controle, ele te avisa, você não precisa ficar tomando conta o tempo todo. Aproximação de desenvolvedores e operadores. O nome vem justamente dessa aproximação, né? DevOps é aproximar os responsáveis pelo desenvolvimento do software pelas pessoas que suportam esse software, que acompanham a execução desse software, que fazem a solução de problemas no ambiente de runtime. Portanto, essa aproximação ela é uma das bases do que a gente chama de cultura DevOps. O desenvolvedor que antes fazia o software, rodava na máquina dele, entregava para alguém, agora executa. Agora ele quer saber como é que vai ser executado. Por quê? Porque ele quer replicar o ambiente da forma mais fiel possível na máquina dele. Ou ele quer, ele próprio ter um ambiente de desenvolvimento igual ao ambiente de produção. Mais ainda, ele quer entender
como é que as métricas são coletadas lá no ambiente de produção para saber qual é a parte do software que está sendo sobrecarregada e poder atuar da forma que apenas o desenvolvedor vai conseguir atuar. Como é que a gente otimiza esse código para ele responder mais rápido, para que a sobrecarga não seja um problema? Então, da mesma forma, o operador ele quer entender o que, que cada pedaço da minha aplicação faz, né? Por onde as requisições que vêm pela internet passam até chegar no seu destino, até a resposta ser produzida. Tudo isso é importante entender melhor como o software, como os componentes do software se relacionam, é importante para os operadores, né, nesse cenário de DevOps e microserviços. E o uso massivo de infraestrutura como código. Uma das principais vantagens de computação em nuvem é que agora o hardware também é software. Antes a gente tinha que montar um servidor, conectar na rede, fazer as configurações. Agora não. Agora a gente roda um comando e a gente cria um servidor. Portanto, dá para aplicar à infraestrutura, ao hardware, as mesmas regras que a gente usa para software. A gente cria lá o script que vai criar toda a nossa infraestrutura. E a gente usa o Git da mesma forma que os desenvolvedores utilizam para manter o código-fonte da solução de software que está sendo produzida. Portanto, as mesmas ferramentas que a gente usava antes só para o código do software, a gente usa agora para o código do hardware também. Esse é o modelo de processo de desenvolvimento de software segundo a cultura DevOps. É sempre no formato de uma espiral, que remete a vários dos modelos de processo que são usados pelo desenvolvimento ágil de software. A gente tem algumas etapas que seguem uma sequência, apesar de que essa sequência ela não é muito rígida. Acho que durante a explicação aqui eu vou citar alguns exemplos de como algumas etapas podem ser puladas em alguns momentos. Mas o fato é que você sempre começa por aqui, dá a volta e repete o ciclo várias vezes, como em todos os modelos iterativos e incrementais que a gente geralmente encontra no desenvolvimento ágil. A gente começa com um planejamento, que pode ser o que a gente chama lá de sprint planning, lá do Scrum, né? A gente pode começar com um planejamento mais do projeto e preenchendo um backlog inicial mais robusto. A gente passa por uma etapa de codificação, que é basicamente o que a gente já fazia antes com a engenharia de software. A gente passa por uma etapa de build. Pode ser tanto compilar o software, como criar os containers, já que a forma de distribuir o software é o container. Aí a gente passa por uma etapa de teste, que geralmente envolve teste automatizado. Então, tudo que pode ser testado automaticamente vai ser testado nessa etapa, e tudo que não puder ser automaticamente vai cair na mão de um responsável por isso, um tester ou um QA, né, para fazer as garantias de qualidade daquele software. E a ideia geral é que tudo isso aconteça de maneira automática. Deu um push no Git, mandou para o repositório Git, automaticamente o build acontece, automaticamente executa o teste. Se for o caso de uma release, qual é a diferença da release e do deploy? Release é a preparação para uma nova versão de produção. Geralmente, quando você tem uma versão de desenvolvimento, você pula do teste para o deploy, e aí se alguma coisa der errado, vai quebrar o ambiente de desenvolvimento e alguém vai perceber e vai ter que voltar aqui, repetir essa etapa aqui. Release é uma preocupação maior em preparar o ambiente para uma nova versão de produção, porque os detalhes precisam ser checados com mais cuidado. Então, os cuidados aqui de release são principalmente para isso. Deploy é implantar. Muitas vezes, o push do código aqui, ele só para quando chega aqui no deploy. É CI e CD. CI está preocupado com build e teste, enquanto que CD está preocupado com deploy. Em outras palavras, Git push, código rodando, o mais automatizado possível. Implantei lá na minha AWS, no meu Kubernetes ou em qualquer outra ferramenta que seja capaz de rodar o meu container com o meu software embarcado. Alguém vai ter que operar. Alguém vai ter que entender. Esse software está funcionando corretamente, sim ou não? O que eu preciso fazer aqui para garantir que ele esteja funcionando corretamente? E seguindo da parte de operação, nós temos aqui a parte de monitoramento.
Quais as métricas que eu preciso medir para que o operador tenha as garantias de que está tudo ok, para que o desenvolvedor tenha as garantias de que o código dele é eficiente do ponto de vista de performance, ou que não tenha nenhuma mensagem de erro aqui que precise ser analisada, ou se tiver, como é que ele faz para monitorar essas mensagens e poder agir, né, editando o código dele, se o build foi correto, se os testes estão sendo suficientes, tudo isso, né, a gente vai elencar métricas e vai monitorar essas métricas para isso. E serve de insumo para um novo planejamento. A gente percebeu que um dos microserviços está muito lento, então a próxima etapa do planejamento pode incluir tarefas para otimizar o desempenho desse microserviço. E as coisas se repetem. Do lado esquerdo, a gente sempre tem as tarefas que são mais alinhadas com o desenvolvimento de software, né? Codificação, teste, por exemplo. Do lado direito, a gente tem as tarefas que são mais associadas à operação, né? Deploy, a própria operação e o monitoramento. O fato é que o cara que opera, ele tem acesso direto a quem participa nas atividades aqui do lado esquerdo. E quem codifica tem acesso direto a quem trabalha nas etapas aqui do lado direito. Mais que isso, eles precisam colaborar, né? O cara da operação vê uma mensagem de erro que nunca viu, ele bate na porta do desenvolvedor e pergunta: olha, tá aparecendo uma mensagem de erro que eu não sei, eu nunca vi, não entendo o que ela tá querendo dizer. Vamos ver junto isso aqui, né? Da mesma forma que o desenvolvedor precisa de configurar uma variável de ambiente. E ele quer saber essa variável de ambiente, quando ela chegar aqui no deploy, ela vai vir de onde? E aí ele pergunta para o operador para entender como é que essa variável de ambiente é configurada. Qual é a diferença entre essa configuração no ambiente de produção e no ambiente de desenvolvimento? Por quê? Porque eu preciso fazer um teste que me garanta que vai passar tanto no ambiente de desenvolvimento quanto no de produção. Entre outras coisas, essa figura ela é muito explorada de maneira geral. Eu não vou ter tempo aqui para falar tanto que eu gostaria nessa figura. Acho que uma coisa que é importante dizer é que não existe um padrão, né? Essa figura não é uma regra, né? Existem várias adaptações dessa figura, com etapas a mais ou etapas a menos. Como eu já disse, em alguns casos você vai pular algumas etapas, né? Dependendo do que você tem aqui. Você não vai passar por uma etapa de build, você pode cair direto numa etapa de teste, né? Um artefato de infraestrutura como código, nem sempre ele precisa de uma etapa de build. Ele vai, às vezes ele pula até uma etapa de teste para cair direto no deploy. Enfim, tudo isso é adaptável. Seguindo adiante, quais as características de um software desenvolvido segundo a metodologia DevOps? Se é que a gente pode chamar de metodologia. Baseado em containers e baseado em microserviços, a gente já comentou. Quanto mais eu puder separar os componentes, mais fácil vai ser escalar, que é um dos próximos itens aqui, né? Ou seja, se um ponto da minha aplicação estiver sobrecarregado, eu aumento o recurso só daquele ponto, sem mexer no resto. Se eu tiver um problema, eu isolo esse problema. Ele provavelmente vai afetar um container ou um conjunto pequeno de containers e as outras funções da minha aplicação continuam funcionando. Essa é uma ideia muito forte também em DevOps, né? As coisas quebram, mas continuam funcionando. Então a gente faz software para que, mesmo que ele dê problema, a aplicação de maneira geral, o que a gente entrega para o usuário, continua válido, continua funcionando. Escalável, vamos falar um pouquinho de escalabilidade. Vamos falar primeiro de escalabilidade vertical, que é quando eu aumento os recursos de uma aplicação, né, aumentando diretamente a quantidade de CPU e memória num único componente de hardware, por exemplo. Então vamos imaginar um container, um único container que está rodando num servidor e ele está consumindo toda a memória do servidor, 16 GB de memória do servidor. Aí eu preciso aumentar os recursos porque esse crescimento vai continuar e ele vai ultrapassar esses 16 GB. O que eu faço? Eu aumento geralmente de 16 para 32, é sempre o dobro, né? Principalmente quando se fala de memória. Ou se são 4 núcleos, eu aumento para 8. Se são 8, eu aumento para 16 e assim por diante. Quase sempre eu duplico esses valores.
E aí eu vou ter um período em que ele vai crescer, vai passar dos 16, vai chegar aos 20, 24, 28, até alcançar os 32, que é quando eu vou escalar novamente. Isso aí tem um problema, porque eu preciso duplicar o valor. Às vezes eu posso até não duplicar, mas eu sempre vou ter um valor excedente. Eu vou aumentar uma quantidade que vai ficar ociosa durante um tempo, esperando a aplicação continuar crescendo. E o pior nem é isso. O pior é quando você diminui. Né? Imagina Black Friday, eu vou precisar do dobro do recurso. Aí eu aumento para o dobro. Aí passou Black Friday, vou ter que diminuir para metade. E aí o que eu faço com esse meu recurso excedente? Se for computação em nuvem, não tem problema. Você diminui, não vai pagar pelo recurso que você não está usando. Mas se for um recurso físico, né, um data center de uma empresa, vai ficar com recurso ocioso lá. Escalável é justamente a manobra para fazer esse recurso aumentar ou diminuir. E quando a gente faz desse jeito que eu acabei de falar, a gente chama de escala vertical. Que a gente está pegando um componente e está fazendo ele crescer verticalmente. Escalabilidade é o potencial de aumentar esse recurso e de diminuir, né? Inclusive de diminuir. Então, data center não é escalável. Por quê? Porque a gente consegue até aumentar. E dependendo do dinheiro, do investimento, você consegue aumentar fácil. Mas diminuir não faz sentido no data center, então não é tão escalável. Para outros exemplos, eu tenho aqui 2 provedores de computação em nuvem e os dois me oferecem servidores virtuais. Eu preciso hoje de um servidor com 8 GB de RAM. Mas aí veio a demanda e eu preciso aumentar, quadruplicar esse valor. Né? De 8 eu vou pular para 32. Um dos provedores diz, você pode aumentar para 32 aqui rapidamente. Aí ele, opa, o outro provedor só permite que eu aumente até 16 e eu tenho que passar um tempo usando 16 para aumentar para 32. Esse segundo provedor não é muito escalável, né? Ou esse provedor, ele permite que eu aumente para 32, mas ele não permite que eu diminua imediatamente depois para 16 ou para 8. Ele quer que você passe um tempo utilizando ali como 32. Então, o segundo provedor não é muito escalável. Outro exemplo, eu preciso aumentar, e aí eu pergunto, provedor 1, até quanto eu posso aumentar? Você pode aumentar até 256 GB de RAM. Provedor 2, até quanto eu posso aumentar? Você só pode aumentar até 128 GB de RAM. Né? Então, também não é muito escalável aí o provedor 2. Vamos para elasticidade, que tem a ver com escalabilidade. No provedor 1, eu quero aumentar de 8 para 128 GB de RAM. Ele diz, você vai lá na configuração, clica em alterar, digita o valor que você quer, dá um enter e em 10 segundos aquela memória vai estar disponível para você. Ele é muito elástico. 10 segundos para aumentar 10 vezes, mais de 10 vezes a quantidade de memória de um servidor. No outro provedor, você consegue até passar dos 128. Você vai bem além disso. Mas ele disse, você tem que desligar a máquina para alterar essa configuração e só depois religar a máquina. Então, ele pode até ser mais escalável, porque ele permite usar mais memória. Mas ele não é muito elástico. Né? Por quê? Porque você precisa desligar a máquina, você vai ter indisponibilidade do seu serviço. Então, do ponto de vista de elasticidade, ele perde. Vamos voltar aqui para Cloud Native, que eu pulei, né? Qual é a ideia de Cloud Native? Que foi uma coisa que eu já citei aqui nessa apresentação. Cloud Native é que você tem um componente lá no serviço de computação em nuvem para você usar diretamente. Imagina só, vou criar aqui um container com meu banco de dados, vou criar aqui um outro container que vai gerar informações, e eu preciso de alguma coisa aqui no meio para passar a informação para esse outro componente e desse componente para o banco de dados ou para um outro serviço. E aí eu decidi que aqui no meio eu vou usar um componente, um serviço de mensageria, né? Nem é muito aplicável essa ideia, mas vamos imaginar aqui, vamos forçar um pouquinho a imaginação. Então eu tenho o meu componente de software, tenho um serviço de mensageria, tenho um banco de dados. Qual é a ideia de Cloud Native? Banco de dados, eu já vou encontrar um serviço pronto lá. Então eu não vou criar o meu banco de dados, nem infraestrutura como código, eu vou criar direto o serviço deles lá na computação em nuvem. Serviço de mensageria, eu posso instalar um servidor como RabbitMQ, Kafka. Mas eu não vou fazer isso, eu vou usar direto o serviço de mensageria lá e vou só integrar. E vou me preocupar com o código apenas do meu componente de software que eu tenho que desenvolver. Essa é a ideia de Cloud Native. Quanto mais componentes você encontrar prontos para usar no serviço de computação em nuvem, melhor.
Se você tiver a opção de tirar aquele componente e substituir por uma coisa que você mesmo faz, um container ou um servidor que vai substituir ele, ótimo. Você pode fazer essa mudança de um serviço de computação em nuvem para um serviço on-premises, no seu próprio data center, ou mudar de um servidor de computação em nuvem, provedor de computação em nuvem para outro. Tudo isso são coisas pregadas pela iniciativa chamada de Cloud Native, que é a ideia de você usar componentes prontos dos seus provedores de computação em nuvem. Mensurável, a gente já comentou, mas a ideia de mensurável é: eu vou ter vários componentes, eu preciso de informações daquele componente para ter certeza de que está tudo certo com ele. Quanto mais informações e quanto mais automatizadas essas informações forem, eu não quero ter que verificar essas informações de cada componente. Se alguma coisa der errado, ele próprio me avisa. Melhor. Mensurável é muito importante. E isso tem que passar por todas as etapas do ciclo de desenvolvimento. Desde o planejamento, a gente precisa entender o que a gente vai medir. Não adianta nada a gente ter um container e dizer, ele está lento. Mas por que ele está lento? Vamos medir o tempo de resposta, vamos medir quantidade de processador, vamos medir quantidade de memória, vamos medir quantidade de requisições no disco. Algumas dessas métricas um provedor de computação em nuvem te dá, mas algumas dessas métricas não. Tempo de resposta, por exemplo, é uma coisa que nem sempre você consegue encontrar pronto. Desacoplado, isso aqui é uma coisa importantíssima. Quanto mais você conseguir trocar as peças do seu software com ele funcionando, melhor. E aí não dá para fazer em serviços que são muito acoplados. Não dá. Você desliga um container e todos os outros param de funcionar. Isso é péssimo quando a gente fala de DevOps. O ideal é que você desligou aquele container, apenas a funcionalidade dele fica fora do ar. Todo o restante continua funcionando e só vai dar errado quando tentarem acessar aquela funcionalidade naquele container que foi desligado. Quanto mais desacoplado, melhor. Quanto mais serviços de mensageria, por exemplo, você usar, quanto mais interfaces que podem ser desligadas você usar, melhor. Feature flags, isso aqui é uma outra coisa interessante. Vou até voltar aqui para essa figurinha. Vamos imaginar aqui um cenário. A pessoa fez aqui desenvolveu um código, fez o build, testou a aplicação, deploy. Ambiente de desenvolvimento mesmo. E aí ela percebeu, poxa, tem que mudar essa variável aqui. Aí ela volta para o código, build, teste, deploy. Isso é ruim. Se existe alguma coisa que deve ser mudado com o código rodando, é interessante que isso vire não código, mas configuração. Isso vai para um item de configuração que pode ser verificado, que pode ser modificado diretamente aqui ou aqui. Então o desenvolvedor, sempre que ele começa a desenvolver, ele precisa pensar em tudo aquilo que ele pode querer alterar já aqui nessas etapas aqui de operação, principalmente deploy e operação. Outra coisa que é interessante, imagina que eu tenho aqui uma aplicação com 20 containers, e aí eu estou subindo o 21º. Criei o código, build, teste, cheguei aqui no deploy, coloquei o 21º para funcionar. Mas aí agora eu preciso modificar outros 3 para fazerem essa aplicação aqui e enxergar essa nova funcionalidade do 21º container. Lá vou eu alterar 3 códigos, build, teste, deploy. Só que assim que eu faço o deploy dos 3 containers, eu percebo que tem um problema nesse aqui. Ele nunca havia sido integrado com os outros. Por quê? Porque os outros não haviam sido modificados até agora. Aí lá vou eu ter que voltar às versões de 4 containers ao mesmo tempo e implantar tudo às pressas. Qual seria o interessante? Cria o 21º, implanta. Altera os outros 3 containers com uma opção que permite você ativar ou desativar a nova funcionalidade. E aí coloca para funcionar. Coloca para funcionar com a nova funcionalidade ativada. Deu problema? Desativa aqui no deploy na operação. Não precisa voltar para as etapas anteriores. O código que já estava lá continua lá. Você só vai ativar ou desativar a opção. Quanto mais isso for possível, melhor a sua aplicação é para rodar nesse modelo que a gente chama de DevOps.
E isso é muito comumente chamado de feature flags, né? Coisas que podem ser ativadas ou desativadas através de uma flag, através de uma configuração com um true ou false, com um valor só. Quais as mudanças culturais? Vamos falar um pouquinho de cultura. Primeira coisa que a gente precisa dizer é: cultura é complexa. Não é fácil mudar cultura. Não é fácil dizer para alguém que tudo que ela faz de, historicamente precisa ser diferente a partir de hoje. Né? Muita gente acha que cultura é como se fosse uma chave que você liga, desliga, liga, desliga quando quer. Não é assim, muito pelo contrário. A ideia é você tentar fazer pequenas mudanças que ao longo do prazo vão chegar naquela cultura que é desejada, naquele comportamento que é o esperado para aquela situação. Mudança, muitas vezes a gente pensa que está mudando. A gente fala, a gente precisa fazer isso aqui de uma maneira mais ágil, mas quando a gente vai fazer, a gente acaba fazendo quase do mesmo jeito que a gente sempre fez. Então, mudanças culturais são muito complexas, elas tendem a ter algum tipo de resistência, né, quando são adotadas assim muito burocraticamente, né, quando alguém vem, assina um relatório e diz a partir de agora é assim, a partir de agora o processo é esse, e tendem ao fracasso, que é o pior. Então, muito cuidado com as mudanças culturais. Vá adotando. A mudança cultural nunca é um botão liga, desliga. É sempre uma graduação. E aí você vai aumentando aos poucos, né? Até chegar no ponto que você quer. Outra coisa que muita gente pensa, né? Desenvolvimento ágil. Se a gente for seguir a risca da maneira mais forçada possível o desenvolvimento ágil, a gente vai acabar fazendo. Não, tem uma nova funcionalidade. Vou fazer aqui em meia hora, vou testar da forma mais rápida possível e vou botar direto em produção. Ágil quer entregar logo, quer falhar logo para poder encontrar o erro antes. Mas não dá para ser dessa forma. Então, nem muito ao norte, nem muito ao sul. Não dá para ser extremamente tradicional, nem extremamente ágil. Não dá para ser extremamente DevOps. Tem que ir fazendo uma graduação até encontrar um meio termo que seja bom. Não existe essa história, agora tudo é DevOps e é no máximo possível. Não dá certo. Esse aqui, a prática às vezes não acompanha, eu já comentei, né? Muitas vezes a gente pensa que mudou, mas a gente acaba fazendo muito parecido com o que a gente sempre fazia. Progressivo e lento, acho que eu também já comentei o suficiente, baseado na colaboração. Talvez seja uma das coisas mais importantes quando a gente fala de DevOps, até porque nasceu da ideia de desenvolvedores e operadores colaborando para resolver problemas. Né? Então, o foco, o fundamento de DevOps é a colaboração. Então, quando alguém encontra um problema, geralmente ele tenta ali durante algum tempo, mas rapidamente ele chama alguém, ó, deixa eu te mostrar um problema aqui, vê se você consegue me dar alguma opinião. Vocês vão se surpreender quando vocês começarem a pensar dessa forma. Eu me surpreendo até hoje quando eu chamo um estagiário e digo, deixa eu só te explicar o meu problema. Se você não souber, não tem problema nenhum. Eu só quero explicar para alguém para ver, quem sabe, durante a explicação eu mesmo entenda melhor o problema. E muitas vezes eu sou surpreendido com o estagiário dando uma dica formidável, né? Eu não tinha pensado. Então, as boas ideias surgem quando pessoas diferentes, pessoas que pensam completamente diferente, estão ali juntas tentando resolver o mesmo problema. Então, essa colaboração é algo fundamental. Dificuldades. Aqui é uma das coisas mais fortes na cultura DevOps. Talvez a próxima na sequência da colaboração seja como encarar as falhas. E o principal foco aqui é: falhas vão sempre acontecer e a gente deve encarar ela como um custo natural da inovação. Geralmente o ambiente de DevOps não é um ambiente muito tradicional que usa ferramentas que já são usadas há muito tempo no mercado. É um ambiente que geralmente busca inovação, busca coisas diferentes, sejam ferramentas diferentes, sejam soluções diferentes, seja escala diferente. Quando a gente está trabalhando com algo que ninguém nunca tentou, né, sempre tem a experimentação, sempre tem o erro, método da tentativa e da falha. Então, a falha em DevOps é encarada muito naturalmente. Errar é normal. Erre e conserte. É assim que a gente encara as falhas.
Muito mais produtivo do que ficar tentando encontrar o porquê das falhas é passar logo por cima dela. Em DevOps, a gente costuma fazer muito coisas que sejam descartáveis. A gente sobe uma nova imagem de container. Se der errado, volta para a anterior. A gente cria um serviço. Se der errado, a gente derruba e cria de novo. Né? A gente já criou uma vez e deu certo. Então, aquele artefato que deu certo fica ali, guardadinho. É por isso que a automação também é tão importante. Se lá na frente der errado, a gente não vai ficar tentando procurar por que deu errado. Às vezes é importante, né? Mas na maioria das vezes, para resolver o problema, a gente simplesmente destrói tudo e cria do zero. Isso é muito comum, isso é muito forte em DevOps. Então, uma falha não é questão de si, mas de quando. Vai acontecer, a gente só não sabe exatamente quando. Falhas precisam ser encaradas como algo que fugiu do planejamento. Isso aqui é um ótimo ponto também. Quando uma falha acontece, muitas vezes a gente pergunta de quem foi a culpa, mas na verdade faz muito mais sentido perguntar: será que a tarefa que a gente passou para esse alguém, ela estava adequada? Será que essa pessoa estava preparada para essa tarefa? O que que a gente deixou de planejar para que essa pessoa conseguisse fazer sem a falha? O que foi que escapou do planejamento? A gente deixou de avaliar algum risco? A gente deixou de avaliar alguma coisa importante? Né? O que que faltou? Faltou uma ferramenta? Faltou tempo? Né? Então, faz muito mais sentido encarar uma falha como algo que fugiu do planejamento do que algo que a gente precisa auditar. Falhas são um custo natural da inovação. Essa é uma frase que eu repito frequentemente. Né? Quanto mais inovador o ambiente, maior a chance de falha, mas também maior a recompensa, porque você vai conseguir coisas que outras pessoas dificilmente conseguem. E precisamos promover um ambiente no qual podemos confiar nas pessoas, especialmente na sua capacidade técnica. Nas primeiras palestras que falavam de DevOps, uma das primeiras coisas que eles diziam era que a gente precisa respeitar as especialidades. A gente contratou uma pessoa para o nosso time e ela é especialista naquilo, a gente precisa levar a opinião dela em consideração. E se ela falhar, a gente precisa entender que ela fez o melhor dela, infelizmente deu errado, mas que ela vai continuar crescendo, vai continuar se comprometendo para falhar cada vez menos. Né? Mais uma vez, o objetivo não é não falhar, é aprender com os erros. E mais do que uma pessoa só aprender com os erros, o time todo aprender com os erros de um só. Automação. A gente precisa falar um pouquinho de automação, que é um ponto cultural muito forte também. Tudo que pode ser automatizado em DevOps vai ser automatizado, deve ser automatizado. Por quê? Porque a gente divide muito as coisas em DevOps, né? Dividir para conquistar. Só que quando você divide demais, fica difícil de administrar. Então, todas as tarefas repetitivas, porque a gente dividiu muito, precisam ser automatizadas. Imagina, antes eu compilava uma vez o código, agora eu compilo 20 vezes o código. Então, compilar o código é uma tarefa muito maçante que só deveria ser analisada por alguém se desse errado. Então, automatiza e se der errado, gera um alerta para o responsável. É assim que a gente encara. Automação, como a gente já comentou, é para privilegiar a escala. Como quase tudo em DevOps a gente fala de escala. Né? Então, privilegiar a escala, fazer mais usando menos recurso, principalmente recurso humano. Existem aqui alguns princípios que nem sempre são usados por DevOps, mas que são usados por automação de maneira geral. Então faz todo sentido a gente falar aqui. Automate first, que é a ideia de automatizar a tarefa antes dela acontecer. Né? Então, chegou uma tarefa, dá para ser automatizada? Então eu vou perder um tempinho a mais, não vou fazer manualmente, vou tentar automatizar e já fazer da primeira vez automatizada. Fully automated. Tudo que for automatizado tem que ser feito para que funcione bem sem intervenção humana. Se alguma coisa der errado, precisa funcionar e dar errado sozinho e mandar um alerta para alguém verificar. Então, automatizar e ficar tomando conta para ver se está funcionando direito não resolve o problema. Tem que automatizar por completo e se der alguma coisa errada, tem que ser gerado um alerta, tem que ser gerada uma notificação, tem que chamar a atenção de alguém para ir lá resolver. Liquid Workforce. Esse termo foi usado numa palestra por um americano, que é todo mundo precisa ser adaptável, né? Liquid como o rio que se adapta ao caminho. Né?
todo mundo, todos os membros do time precisam estar preparados para esse foco na automação, né? Então, todos eles precisam contribuir de alguma maneira. Mesmo que ele não seja o responsável em fazer a automação, ele precisa pelo menos perceber as oportunidades. Olha, isso aqui dá para ser automático, vou chamar essa pessoa e ela vai conseguir fazer isso funcionar automaticamente. Isso aqui é um ponto que eu já comentei. Consertar é geralmente improdutivo. O melhor é destruir o componente com problema e criar um novo, né? Se você usa muita automação, criar um novo é fácil. É só você escolher o que você quer criar e dar um play, que ele vai criar automaticamente, né? Então, esse é o foco da automação, essa é a contribuição da automação para DevOps. Mais software, menos documentação. Inclusive, esse é um princípio ágil. Isso aqui nem é DevOps mesmo, isso vem antes de DevOps, né, do desenvolvimento ágil de software. O que a gente tem aqui? Se a gente for levar isso muito ao pé da letra, se a gente for muito radical nesse ponto, alguém vai dizer o seguinte: olha, documentar é um desperdício de tempo, mas na realidade, quase sempre é necessário documentar. Então, é encontrar o ponto ideal, né? Documentar menos. Se o seu software é simples o suficiente para que qualquer pessoa que entenda daquela linguagem bata o olho e entenda o software só pelo código, ótimo. Esse é um sonho perseguido pela engenharia de software desde o seu princípio. Mas nem sempre é assim, principalmente para um ambiente inovador. Então você precisa documentar. Algumas informações, elas não ficam no código. Então o desenvolvedor precisa saber onde ele vai encontrar essas informações. Mais uma vez, a documentação pode ser a melhor forma de indicar, né, quem ele vai consultar, qual é o código lá no Vault onde ele vai buscar a informação para conectar no banco de dados de desenvolvimento ou no de produção. Momentos de compartilhamento podem ser a documentação. Como a gente tem um ambiente de muita colaboração, a gente geralmente espera que as pessoas, por exemplo, na etapa que as ferramentas de monitoramento que foram preparadas por uma pessoa sejam usadas por todo mundo. Então é muito comum que a pessoa, olha, acabei de subir aqui a stack de monitoramento. Essas são as ferramentas que a gente vai usar. Vamos fazer um momento de compartilhamento. Eu vou explicar para vocês como é que faz para logar, como é que faz para acessar, o que é importante verificar aqui nessa ferramenta. E aí todo mundo vai passar a usar. Ah, o build. Como é que a gente vai fazer o build? Vai ser aqui. É importantíssimo a gente explicar para todo mundo como é feito o build. Porque muitas vezes, vou dar um push do código aqui, só para buildar uma imagem nova e fazer meus testes aqui antes de mandar para a próxima etapa. Só que o cara manda o push do código e vai até o deploy. Então ele precisa entender como é que a coisa funciona para ele evitar um erro tão simples como esse, né? Deixe-me... Eu estava no slide 10. Então, momentos de compartilhamento podem ser a documentação. Vou explicar como são as ferramentas de monitoramento. Vou gravar um vídeo e essa vai ser a nossa documentação de como usar as ferramentas de monitoramento. Ou vou fazer aqui um videozinho, eu vou implantar aqui pela primeira vez antes da automação. Não é o ideal, mas digamos que isso aconteça. Vou implantar aqui alguma coisa antes da automação. Uma vez que tiver implantado e que estiver funcionando, resolver o problema, eu trabalho na automação. Já vou fazer aqui um videozinho explicando como é que faz a implantação. E aí, se outra pessoa, se a automação não estiver pronta, quando semana que vem aparecer a nova imagem, alguém já vai saber lidar com isso, já vai ter um vídeo explicando isso. Todos precisam ter em mente a repercussão de uma ação incorreta, como o exemplo que eu acabei de dar, de um desenvolvedor que quer dar um push no código só para gerar uma imagem e fazer o teste, mas ele não sabe que vai, além de fazer o teste, além de gerar a imagem, vai fazer o teste automatizado e vai fazer o deploy. Conhecimentos e ferramentas básicas. Por onde começar aqui? Eu acho que, do ponto de vista de fundamentos, né, antes mesmo de pensar em DevOps, você precisa conhecer Linux e Shell Script. Aqui é muito específico para quem quer ser um engenheiro ou um analista DevOps, né? Linux e Shell Script, porque principalmente Build e CI/CD usam muito essas coisas. Redes de conectividade, né? Quando você tinha um monolito, a comunicação entre os componentes era toda responsabilidade do desenvolvedor. Agora que você dividiu ele em pequenos componentes, a comunicação é pela rede. Então, é necessário entender isso. Git controle de versão. Antes a pessoa ia lá e fazia o scriptzinho para instalar um serviço num servidor em hardware.
Agora ela tem lá um template do Terraform para aplicar de cara tudo no ambiente. E ela vai precisar usar Git, vai usar controle de versão. Ou mais ainda, GitOps. Ela vai criar os containers, vai fazer troubleshoot nos containers usando Git. Né? Computação em nuvem. Como eu já disse, a cada dia que passa eu vejo menos DevOps sem computação em nuvem. Eles andam sempre juntos. E Scrum ou equivalente, alguma coisa para ser um modelo de processo ágil. Né? Scrum e Kanban são os mais usados. Aqui nós temos algumas ferramentas que se encaixam para cada uma dessas etapas. A etapa de teste depende muito de qual linguagem você está usando aqui. Eu estou colocando aqui um Vim, porque apesar de ter um Visual Studio Code aqui, o DevOps geralmente tem que ir para o modo texto do Linux, e lá não vai ter um Visual Studio Code. Imagina fazer um troubleshoot, entrar dentro de um container para executar alguma coisa. Vai instalar um Visual Studio Code, você vai instalar no máximo um Vim para fazer alguma análise. GitHub Actions, né, ou equivalentes, o Jenkins aqui para build, Terraform, que é para preparar a infraestrutura e geralmente está associada aqui com o deploy, uma ferramenta de CD muito utilizada para quem usa GitOps, o Argo CD, Kubernetes para deploy e operação, Ansible para operação, aqui algumas ferramentas de monitoramento como Prometheus, Grafana e Istio, né? São ferramentas aqui da fase de monitoramento. E aqui só para você entender, se você for um engenheiro DevOps, você vai precisar entender um pouquinho de cada uma dessas. Se você for um desenvolvedor, você vai precisar entender muito disso aqui. Mas vai precisar entender um pouquinho disso aqui. Por quê? Porque não adianta nada. Vai para um container rodar no Kubernetes. Mas eu não sei nem o que é um container. Como é que eu vou colocar meu código dentro de um container? Como é que eu vou fazer o teste básico antes mesmo do teste automatizado, né? O teste unitário. Quais recomendações finais para quem quer ser um DevOps? Defina um escopo de estudo. Né? Comece desenhando uma trilhazinha como essa e foca naquelas ferramentas que você acredita que são mais valiosas para o seu desenvolvimento. Se você quer ser um engenheiro DevOps, eu recomendo muito que você comece por Kubernetes. Ou melhor ainda, antes disso, aprenda containers. Docker é uma ótima opção. Muita gente vai falar, mas o Docker está perdendo espaço, não é mais usado no Kubernetes. Não se preocupe, o que você vai aprender de Docker vai servir para cá. Containers e Kubernetes, Docker é uma ótima opção para containers. Aprenda alguma ferramenta de build, principalmente as que seguem esse modelo aqui do GitHub Actions, GitLab CI ou Bitbucket Pipelines. Qualquer uma das três que você escolher, eu recomendo o GitHub porque eu acho que é a mais usada. Mas qualquer uma das três que você escolher vai ser ótimo para isso aqui. Ferramentas mais antigas como o Jenkins são de um outro momento, elas ainda são muito usadas porque muita gente ainda usa, mas eu não iniciaria um projeto com o Jenkins. Para quem quer ser um engenheiro DevOps, uma ferramenta como Terraform é imprescindível. Uma ferramenta de infraestrutura como código, e o padrão hoje é Terraform, é imprescindível. Então, essas são as três primeiras que eu atacaria. Começaria com containers e Kubernetes, uma ferramenta para fazer build, principalmente GitHub Actions, Terraform. Conheça as aplicações que você vai implantar. Isso aqui é uma coisa muito interessante. E foi uma falha. Se eu tivesse sido orientado quando eu virei a chave, né, eu teria me dado melhor. Você sabe rodar um Redis via container? Né? Ah, não sei nem o que é Redis, quem precisa saber é o desenvolvedor. Beleza. Mas quem vai implantar no ambiente, quem vai fazer o Terraform para implantar o Redis é você. Então, faça um Hello World no Redis, no Kafka, e vá seguindo todas essas ferramentas que desenvolvedores usam com muita frequência. Né? Faça um Hello World, um em cada delas. Né? Sobrou tempo, vai estudar cada uma delas. Né? Elastic Stack é bem complicadinha de instalar e é uma ferramenta que talvez você mesmo queira usar para algumas coisas, para análise de logs, por exemplo, né? Na fase de monitoramento. Então, tem muita coisa que você olha e diz, isso aqui é para o desenvolvedor, mas que se você aprender um pouquinho, tanto vai facilitar a sua vida quando o desenvolvedor chegar para você e dizer, a gente precisa rodar isso aqui, vai ter que ter um Elastic Stack lá para rodar. Como pode ser que você mesmo se surpreenda e, poxa, o Elastic Stack, ele tem aqui um monitoramento de logs já todo pronto para mim. Né? Peça ajuda. Eu vou fazer uma recomendação que foi feita a mim. Né? Você tentou alguma coisa por 2 horas e não saiu do lugar, tentou e não conseguiu,
peça ajuda. Por quê? Porque no ambiente DevOps todo mundo quer ajudar. No começo, essa ficha não caiu tão fácil para mim. Eu tinha essa ideia da colaboração, sabia que tinha que pedir ajuda, mas nem sempre eu pedia. Eu sempre fui muito centralizador. Cara, DevOps geralmente é o oposto disso. Apareceu o problema, você nem analisa tanto. Você também não pode ficar levando qualquer problema para todo mundo. Mas geralmente você nem analisa tanto. Você percebeu que é um pouco mais complicado, já pede logo ajuda. Vem cá, quebra a cabeça comigo aqui. Vamos ver se nós dois juntos aqui conseguimos agir rápido nesse negócio. Grave vídeos para você mesmo. Como eu já disse, uma das formas de documentar mais válidas hoje é gravar vídeo, né? Então, faça um vídeo ali improvisado. Isso aqui eu sei que é difícil, eu vou fazer hoje, mas se eu tiver que fazer daqui a 6 meses, eu não vou me lembrar dos passos. Grava um vídeo rapidamente ali, né? Ou mesmo depois que você fez, né? Fiz, funcionou. Aí você grava um vídeo explicando, ó, primeiro eu fiz isso, aí gerou isso, depois eu fiz aquilo, deu essa resposta, e aí por fim chegou nisso aqui que é o que eu queria. E aqui a gente vai para uma demonstração. Nesse vídeo eu não vou falar da demonstração, eu vou deixar essa demonstração para uma outra oportunidade, então a gente vai gravar esse vídeo depois. Eu já tenho todo esse ambiente aqui rodando, só que ele está desligado. Então quando eu for gravar o vídeo, eu vou já começar com tudo ligado, tudo aberto, tudo certinho para não perder tempo. Mas a gente vai fazer uma demonstração que é basicamente rodar essa esteira aqui uma vez, né? Ver o que eu usei aqui para codificar, ver como foi que eu fiz o build, o teste. Não vai ter release, mas vai ter um deploy, um operate e um monitor. E com isso a gente conclui esta rápida apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que se vocês têm a intenção de fazer uma mudança de carreiras, que eu possa ajudar, né, que eu possa contribuir de alguma maneira. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que forem necessárias. Eu estou à inteira disposição. Até mais.